Oi, pessoal! Este segmento vai trazer para nós as explicações de período composto e análise sintática relacionada à classificação das orações no período, ok? Vamos lembrar, em primeiro momento, o que é período composto. Período composto é uma frase que apresenta sentido completo, constituída por um verbo ou uma locução verbal. E nós temos, em torno do verbo e da locução verbal, a marca de uma oração. Então, a oração ela é marcada pelo verbo e se eu tiver mais verbos ou mais locuções verbais no período, eu estou lidando com o período composto, ok? Período simples, uma só oração, um só verbo, uma só locução verbal. Período composto, dois ou mais verbos, duas ou mais locuções verbais, ou um verbo e locução verbal e etc, ok? Vamos ver então a classificação. Nós temos a classificação do período composto formado por orações independentes com sentido completo, que são denominadas coordenadas, e temos também o período composto por subordinação, orações dependentes umas das outras para que o sentido fique completo no período. Então, você fala a informação, você entende, é o conjunto, uma oração ligada a outra no período. Já a coordenada não, ela é independente. Então, você fala várias orações, elas estão seguidas, é uma sequência ligadas por conjunção ou por pontuação, mas cada uma delas apresenta o sentido completo e apenas unidas, tá? Então, vamos lá. Classificação do período composto. Nós temos o período composto por coordenação, formado por orações independentes, com sentido completo, e o período composto por subordinação, formado por orações dependentes, que não apresentam sentido completo. Vamos ver aí quais são as orações de cada uma, de cada período. Então, nós temos período composto por coordenação, nós temos a formação de orações coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. E o período composto por subordinação apresenta para nós três tipos de orações, que são orações substantivas, orações adjetivas e orações adverbiais. Então, nós temos a classificação de oração substantiva, adjetiva e adverbial, ok? Vamos ver, então, o período composto por coordenação, como ele é classificado e como é comum aparecer nos concursos públicos. Vamos ver? Período composto por coordenação. Então, nós temos orações coordenadas assindéticas, não apresentam conectivos, conjunção, e nós temos as orações coordenadas sindéticas, apresentam conectivos e conjunções. Então, vamos começar, olha. Exemplo de oração coordenada sindética. Todos os alunos chegaram cedo e iniciaram as suas provas. Quer dizer, nós temos uma sequência de verbos, estão em negrito, e todos os alunos chegaram cedo, uma oração completa no período, e a sequência que apareceu, iniciaram as suas provas. Então, nós temos duas orações no período, formada, né, o período composto por dois verbos, e cada oração tem sentido completo. E elas vieram ligadas por intermédio da vírgula, não houve conjunção. Então, se há ausência de conjunção, conectivo, coordenativo, então nós estamos lidando com duas orações no período assindéticas, ok? Segundo exemplo, quiseram o resultado rápido, não tiveram paciência de esperar. Novamente, verbos, quiseram o resultado rápido, primeira oração, não tiveram paciência de esperar, segunda oração, cada uma formada por verbos, né? Então, nós temos duas orações no período. E as duas orações, elas foram ligadas pela vírgula. Então, também nós temos ausência de conectivo. Então, as duas orações são orações coordenadas assindéticas, ok? Vamos passar para as sindéticas. Exemplo, todos os alunos chegaram cedo e iniciaram as suas provas. Então, nós aproveitamos o exemplo anterior, né? E acrescentamos agora a conjunção e substituindo a vírgula. Então, nós temos todos os alunos chegaram cedo, é uma oração coordenada assindética porque não tem conjunção. Segunda oração no período, e iniciaram as suas provas, apresentou a conjunção e, então ela é uma oração coordenada sindética por conta da conjunção e aditiva, porque a conjunção indica somatório. Outro exemplo, quiseram o resultado rápido,
mas não tiveram paciência de esperar. Então, aproveitamos também, né, o exemplo anterior e colocamos a conjunção substituindo a vírgula. Então, nós temos: quiseram resultado rápido, oração coordenada sindética, não houve conectivo, mas não tiveram paciência de esperar. Apareceu a conjunção mas, né, indicando a adversão. Então, nós temos segunda oração no período, oração coordenada sindética adversativa. Terceiro exemplo: ou viaja com os pais ou não irá mais. Pense bem. Quantos verbos nós temos no período? Vamos analisar. Viaja com os pais, primeira oração. Não irá, irá, segunda oração. E pense bem, ó, o verbo no imperativo, pense bem. Quer dizer, esse período ele é formado por 3 orações. A primeira oração apareceu o conectivo ou. Então, nós temos ou viaja com os pais, primeira oração, ela é classificada como oração coordenada sindética alternativa. Segunda oração, ou não irá mais, apresentou conectivo novamente, o mesmo. Então, nós temos oração coordenada sindética alternativa. E a última, pense bem, veio no período anexada apenas por intermédio da vírgula. Então, é uma oração coordenada assindética, ok? Outro exemplo, todos estudaram direito civil, por isso devem gabaritar. Então, nós temos verbos estudaram e devem gabaritar, locução verbal. Temos a formação de um período composto por 2 orações apenas. A primeira oração, todos estudaram direito civil, é uma oração coordenada assindética, não tem conjunção. E, por isso, devem gabaritar, temos o uso da conjunção, então ela é uma oração coordenada sindética conclusiva. E finalizando, os resultados foram surpreendentes, porque todos estudaram muito. Então, nós temos, os resultados foram surpreendentes, oração coordenada assindética, não há conjunção. E a segunda oração, porque todos estudaram muito, oração coordenada sindética explicativa. Analisem, por favor, que antes de cada conjunção existe a pontuação. Então, os conectivos coordenativos exigem o uso da vírgula e é muito importante não esquecer, tá? Porque é um erro sintático, é um absurdo, tá? Então, nós temos sempre que verificar essas situações. No caso do primeiro exemplo, todos os alunos chegaram cedo e iniciaram as suas provas. Diante da conjunção e, eu não vou usar vírgula nesse caso, porque os sujeitos que praticam as ações são os mesmos. Então, quando existe o mesmo sujeito, todos os alunos chegaram e todos os alunos iniciaram as suas provas, a conjunção e eu não posso utilizar vírgula antes dela. Porém, se eu trocar os sujeitos forem diferentes, anexadas as frases por intermédio da conjunção e, então aí obrigatoriamente eu tenho que colocar uma vírgula. Por exemplo, todos os alunos chegaram cedo, vírgula, e os professores iniciaram a entrega das provas. Mais ou menos um exemplo assim, né? Então, quer dizer, se você tem alteração de sujeitos diferentes, o uso da vírgula antes da conjunção e é obrigatório, tá? Desculpe, é obrigatório o uso da vírgula antes da conjunção e. Agora, sujeitos iguais, no caso do nosso exemplo aqui, não, tá bom? Vamos ver agora quais são as conjunções coordenadas sindéticas. Vamos memorizá-las. Então, nós temos as principais conjunções. Olha, aditivas, nós temos somatória nas orações. As conjunções aparecem e expressam adição. Então, nós temos conjunção e, a expressão mas também, cuidado, uma expressão conjuntiva, né? Senão, olha lá, nem e tampouco. Tampouco significa nem, muito menos, né? Então, tampouco, ok? Não confundir com tampouco. Aqui, agora, ele é conjunção. As orações adversativas vão apresentar as conjunções aí com ideias contrárias. Então, veja, adversativa indica oposição. Adversárias as orações. Então, nós temos as conjunções. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, etc. E outras conjunções que indicam para nós, né, indiquem aí a adversão. Alternativas, nós temos ou, ora, ora, seja, seja, quer, quer, entre outras. E analisando, alternativas, elas podem aparecer nas 2 orações, ou em todas no período, ou apenas uma só oração ter a conjunção alternativa, ok?
Conclusivas, nós temos logo, portanto, pois. Esse pois tem que ter cuidado, porque ele vem posposto a verbos nas orações. Por isso, por conseguinte, etc. E também lembrando, por isso, só existe por isso, não existe por isto, ok? Separado, e a grafia aí para você, né, no texto. E explicativas, o porquê. O pois aparece também, não confundi-lo com pois, conclusão, porque aqui ele indica o pois com significado de porquê, de explicação mesmo, tá? Não vem posposto a verbos. Nós temos o que também no sentido de porquê e o porquanto, ok? Quer dizer, analisem, memorizem essas conjunções, porque elas costumam aparecer bastante aí nos concursos, inclusive aqueles concursos que trazem para você textos. E a análise interpretativa também é feita por intermédio das conjunções, que são aí a coesão, né, da sua redação e do seu texto e da compreensão, ok? A conjunção ela é muito importante porque ela faz uma conexão, ela integra e expressa sempre algo importante, ou uma adição, no caso aqui das coordenadas, né, uma diversão, alternância, explicação, né? Então você usa bastante esse recurso para fundamentar, inclusive, os seus argumentos em uma redação escrita, por exemplo, ok? Pessoal, vamos passar agora para o período composto por subordinação, ok? Então o próximo segmento já traz para você a classificação das orações subordinadas, ok?